Olá para você, telespectador, telespectadora internauta. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as restrições de uso de celulares nas escolas. É isso aí. Neste ano, os alunos das escolas públicas e privadas, não só de Guarulhos, mas do Brasil inteiro, encontraram uma realidade diferente ao começarem as aulas. É isso mesmo. Estão proibidos os dispositivos eletrônicos portáteis, por exemplo, celulares, tablets, relógios inteligentes, no uso durante as aulas e também nos momentos de recreio e intervalos. Bom, há algumas exceções, por exemplo, para o uso pedagógico dos aparelhos e também para garantir a acessibilidade e a inclusão para pessoas com deficiência e também para atender às condições de saúde e direitos fundamentais dos estudantes. São Paulo, por exemplo, foi o primeiro estado a restringir o uso do celular e também desses outros aparelhos com a Lei 18.058, no finalzinho de dezembro, dia 5 de dezembro de 2024. Aí, dia 13 de janeiro de 2025, veio a Lei Federal 15.100, que tornou a restrição nacional em todo o território do nosso país. E agora, como que os alunos receberam essa restrição de uso dos celulares? Agora não pode mais usar celular na sala de aula, no intervalo e no recreio. E aí? E como essas leis estão sendo aplicadas na prática? Como as escolas estão se adaptando? Quais são os prós e os contras dessa restrição? E a gente vai falar tudo isso com os nossos convidados de hoje. A professora Vera Lúcia Curriel, que é dirigente regional de ensino Guarulhos Norte da rede estadual. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, professora. Eu é que agradeço muito. Então, nós recebemos também Rodrigo Negime, que é doutor em psicologia social e especialista em educação digital do Instituto Alana. Muito grata também por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Que bom. Nós temos também uma representante dos estudantes. É a Júlia Monteiro, que é presidente da UPES, União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Júlia, obrigada também por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite e por escutar os estudantes nesse espaço de debate que é tão importante, né? Muito legal. Bom, vamos começar a nossa conversa com um pouquinho de contexto. Queria perguntar para a professora Vera, né, a partir de que momento se identificou, né, que o celular passou a ser um problema, né, na sala de aula, o uso excessivo se tornou um problema. Essa é uma questão recente, pós-pandemia, antes da pandemia. Localiza para a gente em que momento que os professores falavam, está difícil. Olá, pessoal, é muita alegria que nós estamos hoje aqui, né, tratando de um tema tão importante e fundamental na área da educação, não só na educação, mas dentro de casa, na rua, e a importância do uso consciente do celular. O celular é um instrumento importante, ele é tanto para o bem quanto para o mal. E aí entra a área da educação. Quando nós tivemos, né, naquele período pandêmico, em que todos estavam dentro de casa, nós precisávamos o quê? Orientar a todos os nossos estudantes, principalmente também o nosso professor, e a utilizar esse mecanismo tão importante, esta ferramenta, para que o estudante tivesse a garantia do processo de ensino-aprendizagem. Então, o estudante pegava ou um tablet, ou um notebook, e o próprio celular. Então, ele ficou muito ligado a isso, a família ficou muito ligada. Chegando, então, este estudante para dentro da rede, o que aconteceu? Leva o celular e o celular se torna um instrumento preocupante nas aulas. Por quê?
estava tirando toda a atenção deste aluno, né? Dessa criança, desse jovem, até do adulto, porque nós temos a modalidade EJA, também o noturno. Então, tira totalmente essa atenção. Então, estava se tornando bem complicado. E eu, quando ia à escola, eu gosto muito de estar junto aos alunos. Então, quando você entra numa sala de aula, aí você vê os estudantes com o aparelho e na brincadeira, e conversa com um, conversa com outro. Então, você tem que orientar, explicar que não pode, porque tira toda a atenção. No lar é a mesma coisa. Se você está almoçando com seus filhos, está todo mundo no celular. Não se tem mais, não está mais o quê? Aquele olhar, olho no olho, que a gente precisa ter. Esse vínculo, um vínculo de conversa, um vínculo de estar alinhado com o pai, com a mãe, com o vô, com vó, com o tio e com o próprio amiguinho, né? No recreio, ficava com o celular e nem o amigo conversava um com o outro mais. Então, precisa ter esse processo de socialização entre os próprios estudantes também. A necessidade dessa interatividade. Nós Professora. Oi, pois não? Então, toda a questão mesmo esse aprofundamento da discussão, ele aconteceu ali no retorno dos estudantes para a sala de aula pós-pandemia, né? E eu queria aproveitar que a senhora estava falando dessa questão da pandemia, a gente tem alguns dados de 2022, e são dados bem interessantes, né? Uma pesquisa feita pelo IBGE, né? O PNAD-TIC do IBGE, e ele mostra que 85% das crianças de 10 a 13 anos acessaram a internet em 2022, né? E mais de 90% dessas crianças acessam a internet todos os dias. 55% dessas crianças na faixa de 10 a 13 anos têm um celular próprio, e esse número aumenta bastante quando a gente passa a olhar para os adolescentes de 14 a 19. Entre eles, 85% desses jovens têm celular. E olhando para esses dados, eu queria perguntar para o Rodrigo, qual que é o impacto, né, psicológico, cognitivo, com o uso dos celulares na sala de aula, né? A professora Vera já deu aí alguns toques falando da falta de atenção, mas conta para a gente como que isso funciona quando a gente pensa no impacto psicológico mesmo. Muito importante essa conversa e queria reforçar como eu fico feliz de estar em um debate como esse, junto com uma representante dos estudantes, viu, Júlia? A gente tem sempre convocado a essa reflexão. Não podemos fazer nada sobre crianças e adolescentes sem as próprias crianças e adolescentes, e os jovens também, quando é o caso. Então, muito feliz e curioso para ouvir. E a gente sim tem, como a professora Vera comentou, a gente tem acompanhado muitos estudos, inclusive a própria Unesco publicou um grande relatório mundial sobre a educação em 2023, mostrando que não necessariamente mais tecnologia melhora a educação. Não necessariamente mais cedo a criança usar a tecnologia melhora seu desenvolvimento. Ao contrário, a gente tem estudos mostrando que é muito importante a gente diferenciar as idades das crianças e saber que, dependendo da idade, os impactos psicológicos, os impactos sociais e mesmo os impactos do desempenho acadêmico são diferentes, né? Isso é muito diferente. A Júlia, no ensino médio, em relação a uma criança que está na educação infantil, são perspectivas muito diferentes, para a gente ter esse cuidado também de perceber os diferentes lugares que as tecnologias ocupam nas diferentes fases da vida. Dito isso, a gente sabe que o uso excessivo é o problema, né? Aqui no Instituto Holanda a gente repete uma frase que é proteger as crianças e os adolescentes na internet e não da internet. Isso significa reconhecer que tem, sim, muitos impactos negativos por conta de alguns modelos de plataformas que são muito prejudiciais. E aí a gente tem que concentrar a nossa atenção e preocupação nas plataformas de vídeo e nas plataformas de redes sociais, que os dados indicam que estão sendo usadas cada vez mais cedo, né? E rapidamente, só para concluir esse primeiro bloco, a gente teve recente agora, há poucas semanas, a publicação de um dado de crianças de 0 a 8 anos de idade no Brasil, um dado de 2024,
E a gente tem já que 40% das crianças, inclusive nas classes D e E, já acessam a internet entre 0 e 2 anos de idade. Né? Esse número sobe para mais de 70% entre crianças de 3 a 5 anos de idade. A gente está falando da educação infantil. E os estudos mostram, né, muito uso de telas na primeira infância, do 0 aos 6 anos, tem prejuízo no desenvolvimento da fala, tem prejuízo no desenvolvimento das habilidades de reconhecer as emoções no rosto, reconhecer a linguagem não verbal e outras tantas funções essenciais que o livre brincar, o contato com a natureza e o contato com outras crianças produzem. Além disso, também um prejuízo no sono, né? E aí, para completar, eu diria que é muito importante essa restrição do celular nas escolas para dar um respiro. A gente está dizendo que é uma espécie de freio de arrumação para a gente começar a repensar o uso da tecnologia na escola. Não quer dizer que tudo é ruim na tecnologia. A gente precisa de mais educação digital, só que menos esse uso concentrado em plataformas comerciais que exploram a atenção, exploram as vulnerabilidades do cérebro da criança, que são principalmente as redes sociais, que hoje são plataformas de publicidade e não são plataformas educativas que poderiam e devem ser usadas, especialmente no ensino médio. A gente vai ouvir a Júlia para dizer que a gente tem que entender redes sociais e sites de vídeo não significam a internet. E mesmo o celular, é uma pena que o celular na mão das crianças e adolescentes tem sido reduzida a experiência a apenas poucas aplicações. A gente precisa parar com essas aplicações de uso passivo e fortalecer a educação digital com outras tecnologias na escola, inclusive, para que os estudantes tenham oportunidade de ter contato e aprender o que a gente chama que são as competências digitais tão necessárias. Então vamos lá, porque a gente já está entrando em meandros que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E agora a gente quer ouvir a Júlia. Júlia, eu vou trazer antes dados da pesquisa Nexus, que é de outubro de 2024, e de acordo com essa pesquisa, 86% dos brasileiros eles acham que deve haver algum tipo de restrição. 54% acham que a restrição deve ser total, né? Deve ser uma proibição. 32% acham que deve sim, o celular deve ser utilizado nas aulas com uma proposição com uso pedagógico, e 40% são contrários a qualquer tipo de restrição. Eu queria que você contasse para a gente, né, como representante da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, né, presidente da instituição, em que grupo que vocês estão nesse momento, depois né, em que a lei se tornou uma realidade, né, a lei passou a funcionar? Gostaria primeiramente de saudar todos presentes, né, na figura da Eliane, mas também da Vera e do Rodrigo. E os estudantes, nesse momento, a gente está em um grande embate, né? Eu acho que a pergunta foi muito certeira, mas que nesse momento os estudantes, a gente está com um debate muito mais para além disso. Não é sobre sim ou não. E eu acho que a primeira indagação e a primeira pergunta que você fez para a Vera foi muito coerente de onde que foi o estopim. Aonde que começou isso e aonde que terminou, na onde que se deságua. E se para a SEDUC isso começou, e tem estudos falando sobre como que o celular gera um problema dentro de sala de aula e várias outras coisas, nós, estudantes, vemos esse problema um pouco antes da pandemia. Não sobre o celular, mas sobre o que é a escola hoje. E acreditamos que, por conta de um contexto geral, o celular acabou sendo, sim, uma dificuldade ali em sala de aula. Desde o período de antes da pandemia, a gente já vem vendo diversas dificuldades na educação, como a má infraestrutura, o novo ensino médio que veio ali, hoje foi um pouco remodelado, a partir do momento que teve maior diálogo com os estudantes e os professores, mas que tem várias coisas que acabaram fazendo com que a gente cada vez mais consumisse exacerbadamente o celular, não só dentro de sala de aula, mas para fora dela. Mas que, para a gente, o debate precisa ser um pouco mais amplo do que a gente entende como essa perspectiva e por que isso se tornou um problema. A gente acredita hoje que na sala de aula, o celular não seja o maior vilão, não seja o maior problema. Que, por exemplo, nesse exato momento, a proibição já acontecia há alguns anos em sala de aula. Se tornou uma lei estadual e hoje é uma lei federal. Mas que na sala de aula já era proibido o uso do celular
há muito tempo atrás. E do que a gente vê dentro de tudo isso? Que durante um momento, principalmente de pandemia, é irônico a gente ver como que os estudantes que conviveram, principalmente na pandemia, todo mundo online, a gente repudiava o que era o ensino online, apesar de entender a necessidade dele e participar desse processo doloroso do que foi o cenário mundial. Mas que depois, o que passou a ser a escola e o nosso lugar de aprendizado, ele deu uma mudança. Não só no que foi uma perspectiva individual dos estudantes, como você colocou aqui, que a maioria dos estudantes hoje tem um celular de uso pessoal, que usam muito a internet e diversas outras plataformas, mas que, para além disso, a nossa própria educação, principalmente aqui no estado de São Paulo, mudou. Tanto que hoje, nós temos muitas aulas através de plataformas digitais, por tablets que o governo do estado fornece. Mas que, para além disso, eu acho que a Vera teve uma fala muito coerente no que ela falou sobre como a gente precisa desse tete-a-tete, do olho no olho, da conversa, do diálogo, mas que hoje a escola, para além de só o celular, a gente precisa de toda uma estrutura. Hoje as nossas escolas não têm quadra. Então, como que a gente vai fomentar o esporte? Hoje, nossas escolas não têm infraestrutura. O Rodrigo trouxe aqui os malefícios que o celular pode trazer para a sala de aula. Mas a gente quer ampliar o debate. Hoje, nas nossas escolas, ontem uma escola em Itaém pegou fogo. Ontem teve protesto em Santos porque os estudantes não tinham ventiladores. E a gente está vendo como que a falta de climatização nas salas de aula também fazem esse debate, sabe? Fazem parte do debate. A infraestrutura de uma escola também faz parte do debate. Como que a gente vai ser criativo? Como que a gente vai pensar, vai socializar, se hoje nós, estudantes, enxergamos a escola como uma prisão, cheia de grades, nossas janelas não abrem, não tem ventilador, não tem climatização. Hoje todas as nossas aulas são dadas a maioria, são dadas através de plataformas digitais, dentro do CMSP, sabe? Que é o Centro de Mídias. Então, a gente tirou o celular, mas que a gente não adotou nenhuma proposta para além disso. Qual que é a proposta que hoje, nos intervalos, a gente tenha para que o estudante consiga desenvolver a criatividade, para que a gente, hoje, consiga desenvolver nosso senso criativo? Para além disso, qual que é a socialização que a gente tem se a gente não tem mais aula de artes? Sabe? Então, eu acho que vai muito para além disso e tem muitas outras coisas, junto, inclusive, com a plataformização de ensino, que é uma das principais reclamações dos estudantes hoje no estado de São Paulo, sobre o como que eles ficam revoltados e a gente tenta fazer um debate qualificado, porque se você for numa sala de aula hoje, a maioria dos estudantes é contra a proibição dos celulares. Você trouxe... Além disso... Você trouxe pontos muito importantes, a gente vai ter, claro, a gente tem mais tempo para desenvolver isso, e você trouxe pontos que permeiam ali as necessidades dos estudantes, né? E a gente vai continuar discutindo essas questões mais no segundo bloco. Você, telespectador internauta que está acompanhando o programa, não saia daí, porque a gente volta já já. De volta com Câmara em Pauta, o nosso assunto de hoje é a restrição ao uso de celulares nas escolas. E a gente está debatendo esse tema com os nossos 3 convidados. A professora Vera Lúcia Curriel, que é dirigente regional de ensino Guarulhos Norte. Também convidamos Rodrigo Negin, que é doutor em psicologia social e especialista em educação digital do Instituto Alana. E também Júlia Monteiro, que é presidente da UPES, a União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Bom, a gente estava conversando no finalzinho aqui com a Júlia, e a Júlia trouxe uma série de questões relacionadas não só ao uso de celulares, mas ao uso de tecnologia e problemas de infraestrutura nas escolas. Júlia, antes da gente colocar também esse tema em debate, eu queria perguntar para vocês se a UPES ela foi procurada na época em que eles estavam formulando aí o projeto de lei estadual que deu origem à lei aqui do estado de São Paulo, restringindo o uso de dispositivos eletrônicos portáteis, né? Não só celular, né? Essa lei inclui celulares,
tablets e também relógios inteligentes. A UPES foi procurada? Então, infelizmente, os estudantes não foram procurados nem a nível estadual, nem a nível federal. E a gente acha que, com isso, não houve tanto um acréscimo e uma participação ativa dos estudantes nesse processo. Agora, eu queria perguntar para a professora Vera Lúcia, né? Professora, a Júlia trouxe uma série de questões, né? Enfim, problemas de infraestrutura, e a gente queria saber se as escolas elas estão preparadas aí para receber esses alunos que vieram ali da pandemia com bastante facilidade de uso de tecnologia, tiveram que integrar tecnologia em suas vidas. Como que foi esse processo com relação às escolas? Só para a gente entender, antes da gente falar especificamente dessa nova legislação. Perfeito, gostei muito da fala da Júlia também, se posicionando enquanto estudante, né? Parabéns, Júlia. E também o nosso Rodrigo, psicólogo, que falou muito bem a questão dos dados, né? E o porquê dentro deste processo de ensino e aprendizagem. As nossas escolas da rede pública do Estado de São Paulo, elas estão, para que todos possam saber, né? Elas estão passando por uma climatização também. Tem um programa dentro da fundação, da FDE, para climatizar as nossas escolas, para que realmente hajam as obras necessárias, inclusive de realizar uma obra grande. Aqui nós vamos ter, aqui perto do Iliazilda, uma nova escola que vai ser construída, e também todas as manutenções de nossas escolas. Aqui nós temos um diretor do NOM, que é do Núcleo de Obras, junto com a FDE e junto com a Coordenadoria de Infraestrutura da SEDUC. Então, nós estamos sempre de olho em tudo. Então, a preocupação de uma escola sadia, de uma escola que realmente comporte tudo, quadra, como a Júlia falou. Então, eu convido até a Júlia para mandar comigo qualquer dia em nossas escolas, tá? Quero muito mesmo participá-la, mostrar o que está sendo realizado pelo governo do Estado de São Paulo, né? Tem sido obras constantes, é claro que é todo um processo um pouco, às vezes, demorado, mas acontece, ocorre. Eu aqui estou em Guarulhos há 20 anos, nós já reformamos muitas escolas, já construímos muitas escolas, e o que a gente quer? Nós temos uma escola que, quando chegou o presidente da FDE, falou, nossa, isso é uma escola pública, maravilhosa. Então, a gente fica muito feliz, porque a manutenção também tem que ser dada pelos nossos gestores. E a gente quer que o aluno fique dentro da escola e que ele goste daquilo que ele está realmente ali alocado, né? Com equipamentos de informática, nós temos equipamentos de informática, notebook, computadores, e estamos agora com mais uma leva que a Secretaria fez uma licitação muito grande para aumentar o número de computadores e notebooks dentro das nossas escolas, justamente para quê, Júlia? Para que realmente os meninos acompanhem todas as plataformas. As plataformas, sim, tem plataforma que as crianças adoram, exemplo, Matific, e elas aprendem. O elefante letrado, eles aprendem. Aqui nas nossas escolas de 1º ao 5º ano, foi provado que realmente a alfabetização está, assim, crescendo cada vez mais. Nossas escolas ganhando prêmios, né, de elevado alto índice, assim, da alfabetização. Então, tem plataformas que realmente estão sendo muito usadas e realmente reconhecidas, inclusive pelos pais, porque o aluno presente hoje, o pai vai poder verificar através do celular dele se o menino está presente na escola, se ele faltou, o que está acontecendo. Então, isso está trazendo, inclusive, uma visão para o pai daquilo que está acontecendo dentro da escola hoje. Então, isso vai facilitar a família. Agora, vamos falar um pouquinho, voltando aí para a legislação,
Rodrigo, você pontuou algumas questões já falando das faixas etárias, que cada faixa etária, tanto das crianças quanto de adolescentes, tem necessidades específicas quanto ao uso de tecnologia. Eu queria que você falasse para a gente quais seriam os prós e os contras nesse momento, né, da aplicação da legislação, né, porque ela, enfim, não proíbe totalmente, por isso a gente usou como tema do programa a restrição, né, a criança pode, e o adolescente pode usar o celular na aula, desde que seja como recurso pedagógico ou como recurso de acessibilidade, no caso das crianças com deficiência. Eu queria que você tocasse, e outra coisa importante, né, não poder usar no intervalo ou no recreio. Eu queria que você trouxesse ali os prós e os contras da legislação para a gente poder entender melhor, né, qual que é o impacto dessa legislação nas diferentes faixas etárias, né, de crianças e adolescentes. Bom, muito, muito importante, né, ter esse cuidado de observar. A lei, como você disse, né, ela permite, sim, o uso do celular para atividades pedagógicas e também permite para acessibilidade e inclusão. Então, uma criança que tem alguma deficiência e usa uma tecnologia assistiva, né, como a gente chama, ou uma criança que faça um acompanhamento de saúde que exige o uso de algum aparelho móvel, seja celular ou outro, eles continuam permitidos. E situações de emergência, né? Emergência tudo permitido para sair da situação de perigo. Então, o que a gente tem visto é que agora, nessa semana, a gente teve um decreto presidencial onde o presidente regulamenta alguns detalhes da Lei 15.100, que é essa lei nacional que estabeleceu as regras para o uso do celular. E é até bom a gente usar o termo, né? Não é que proibiu totalmente o celular, restringiu os usos do celular pessoal nas atividades que não sejam pedagógicas ou essas que são as exceções. Então, nessa nova decreto presidencial tem novos detalhes e o Conselho Nacional de Educação tem elaborado também algumas diretrizes para as escolas. Então, é muita vantagem, especialmente na educação infantil, a gente não ter os celulares pessoais. Isso permite o que a gente já disse, mais brincadeiras livres no intervalo, mais contato das crianças com as outras crianças, mais situações de interação social e mais outro tipo de diversão que não seja mediado pelas telas. No caso do Fundamental 2, a gente sabe também o desempenho dentro da sala de aula, a concentração pode melhorar um pouco. Agora, é muito importante destacar, conectando tanto o que a Vera disse com o que a Júlia disse, que essa lei não vai resolver todos os problemas da escola, e é muito importante ela ser um ponto de partida, Júlia, porque eu acho que o problema é muito grave, porque, como você estava dizendo, a gente está tirando o celular do intervalo, mas qual é a opção concreta? O Instituto Holanda fez uma nota pública técnica falando sobre esse tema, e quando a gente olha os dados do censo escolar no Brasil, tem muitas escolas, de fato, que não tem pátio, não tem um pedaço de área verde, não tem nenhum equipamento de lazer, de entretenimento ou esporte. Então, é importante, Júlia, acho que aproveitar a oportunidade de, a partir da discussão sobre a restrição do celular, trazer essa agenda também da infraestrutura da escola e dos modelos de educação digital. Eu queria terminar com esse ponto, porque, de novo, tem sim tecnologias que podem ajudar, a professora Vera deu alguns exemplos, mas a gente também não pode deixar de se ocupar de pensar proteção dos dados dos estudantes, privacidade dos estudantes, especialmente quando a gente pensa em câmeras de reconhecimento facial. Ou seja, equilibrar as plataformas digitais podem ajudar na educação, mas também que elas não substituam outras demandas, como essa da infraestrutura, e tampouco a gente fechar os olhos para a proteção da privacidade e os modelos de negócio das plataformas, porque os dados dos estudantes são dados sensíveis, são dados pessoais, e é preciso que a gente possa fazer mais inovação na tecnologia da educação, mas cuidando da privacidade e do bem-estar dos estudantes também. E último ponto, não é só a infraestrutura, e o que a lei traz, tá? É o cuidado na saúde mental dos estudantes, que também extrapola o celular. O celular é um dos aspectos que provocam problemas de saúde mental dos estudantes. Então, a escola também precisa ter mais recursos para implementar a lei anterior a essa do celular, que exige saúde mental nas escolas, lembrando que outros tantos problemas, saúde mental relacionada à violência urbana que os estudantes vivem no caminho e de volta da escola, ou no entorno da escola,
saúde mental para questões de crise climática, o calor está aí, a Júlia deu o exemplo do mal-estar que isso gera, e a própria desesperança que está aí posta no mercado de trabalho. Então, é aproveitar a lei do celular para discutir outras coisas que são conectadas e também muito importantes e precisam ser vistas juntas, de uma forma sistêmica. Só para a gente entender melhor como que as escolas elas estão se adaptando à nova legislação nesse início de ano, né? Isso é muito recente. A lei federal ela teve início aí, foi sancionada dia 13 de janeiro, né? Faz aí pouco mais de um mês. Então, professora Vera, como que a legislação federal e estadual elas estão sendo colocadas em prática nas escolas, né? Porque as escolas elas têm uma liberdade aí para definir se os alunos podem levar para a escola, se não podem, onde devem guardar, como que funciona, se deixa em cima da mesa do professor, se guarda na mochila. Explica para a gente como que isso está sendo, como está funcionando e sendo aplicado aqui na cidade de Guarulhos, nas escolas estaduais. Então, a princípio, assim, nós ficamos assim pensando, meu Deus, como que vai ser, né? A gente fica apreensivo e tudo mais. Mas a secretaria, ela nos deu um comunicado, elaborou um comunicado muito bem feitinho, é um comunicado externo, né? Conjunto da subsecretaria, juntamente com o Conviva. E lá, nesse comunicado, tem todas as orientações, passo a passo, para os gestores ir implantando dentro das suas escolas, com maior lisura, com maior presteza. Então, a primeira coisa que a escola fez, na primeira semana de acolhimento aos estudantes, foi feito orientações junto aos pais, os responsáveis pelos estudantes, a importância do uso desse aparelho dentro da escola, que não deverá, né, ser trazido, se trouxer, é para ficar guardado, ele não pode ser tirado, né, para uso dentro da sala de aula, e nem tampouco nos horários de intervalos e etc. Então, a escola, ela vai adequar um espaço que ela achar melhor, um armário, ou mandar fazer, confeccionar um armário, para guardar esses aparelhos, né? Então, o aluno trouxe, ele entrega para a direção da escola, para guardar, claro que com grande responsabilidade, com termo de entrega, que vai entregar após a saída desse estudante. Então, a primeira coisa é conscientizar, sensibilizar os pais e conscientizar e sensibilizar os nossos estudantes. Então, nós achamos que eles iam ficar rebeldes. Não, foi tranquilo. Super tranquilo. Nós temos aproximadamente aqui na nossa diretoria regional praticamente 69 mil alunos, entre alunos de ciclo 1, que é do 1º ao 5º, e temos alunos do 5º ao 9º e o ensino médio. Então, eles estão super tranquilos, tá? Não estão utilizando, não abrem o celular, e quando tem, a escola mesmo já guarda esse celular. Então, nós, se tivermos uma mãe que veio aqui reclamando, e eu expliquei para ela o porquê do uso do celular dentro da escola, né? E ela entendeu, deu favorável a nós e falou na frente da aluna, né? Eu não quero que você leve mais o celular, que não pode, a gente tem que cumprir com as regras. Então, foi super, super tranquilo. Então, nesse período de acolhimento, nessa semana, foi bem tranquilo, graças a Deus. Então, bom, a gente vai continuar falando sobre a aplicação dessa legislação, mas vamos tentar entender um pouco melhor como que isso vai se conectar, né? A legislação vai se conectar com o uso responsável do celular. Mas tudo isso no próximo bloco. Você que está acompanhando o Câmara em Pauta, não saia daí, porque a gente volta já já. De volta com o Câmara em Pauta, o nosso tema de hoje são as restrições ao uso de celulares nas escolas. E nesse programa nós temos 3 convidados: a professora Vera Lúcia Curriel, que é dirigente regional de ensino Guarulhos Norte,
Rodrigo Negim, que é doutor em Psicologia Social, especialista em Educação Digital do Instituto Alana, e também a Júlia Monteiro, que é presidente da UPES, União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Então, vamos entender um pouquinho sobre esse uso ou não uso do celular, né? Vera, você falou assim que algumas instituições de ensino estão pedindo até para que os alunos não levem ou se levem, deixem guardados, né? Uma coisa que eu queria perguntar para a Júlia, os alunos na escola, eles recebem uma orientação sobre como usar o celular de maneira responsável e também quais são os sites confiáveis para vocês entrarem e obterem informação sobre isso e também sobre o risco do uso excessivo de celulares. Existe alguma orientação sobre isso? Durante esse período de volta às aulas, no processo de acolhimento, eu difiro um pouco do que a Vera colocou, porque dentro da sala de aula a gente sabe que isso não foi uma adaptação fácil, não está sendo, né? Inclusive até porque durante esse último período eu estou em algumas escolas de Guarulhos, ontem passei no Santa Cecília, no Pimenta 2, 3, e a realidade é um pouquinho diferente. Os estudantes continuam, sim, utilizando os celulares, os professores acabam tendo que chamar muita atenção, não só eles, como a coordenação, muitas das vezes acabam ligando para os pais, mas que na primeira semana de aula houve sim uma tratativa, uma conversa com os estudantes e com os pais, principalmente com os pais, sobre essa nova lei, como que seria a tratativa em relação a quem utilizasse o celular no período de sala de aula, né? E para vocês, os estudantes aí ligados aí à USP, da UPES, como que vocês entendem essa restrição? Para você, Júlia, isso é algo importante que vai fazer mesmo a diferença? Vocês têm algum posicionamento diferente? Por exemplo, a gente gostaria de usar no intervalo. Como que vocês estão entendendo essa lei? A gente acredita que se o debate tivesse feito com a participação ativa dos estudantes desde o começo, acho que a tratativa, a forma que foi organizado, a legislação seria um pouco diferente. Até porque a gente difere de algumas coisas que o MEC coloca, né? Que ele coloca que o uso de celular vai ser restrito no período de sala de aula e nos intervalos, mas que ele pode ser utilizado de uma maneira pedagógica, pode ser usado para acessibilidade. E nós acreditamos que, apesar de majoritariamente os estudantes terem celular, o celular é de uso pessoal, é onde a gente tem os nossos documentos, é onde a gente tem os nossos dados, os nossos cartões e várias outras coisas, e acreditamos que, assim como a legislação e o que o MEC aponta, que a educação ela precisa ser digna de qualidade para todos, e que não deve ser o celular o instrumento utilizado para fins pedagógicos, que esses fins pedagógicos eles precisam ser fornecidos pelo governo do estado e pelo governo federal para que todos tenham acesso. Assim como no período da pandemia, majoritariamente os estudantes utilizavam sim seus celulares, mas para aqueles que não tinham, eram disponibilizados através de um projeto que a gente fundamentou da distribuição de tablets e notebooks pelo Brasil inteiro. Então, acreditamos que o celular não deveria ser usado para fins pedagógicos, até porque a educação ela precisa ser para todos. E muitas das vezes, apesar da maioria, sempre tem um na sala de aula que não tem, sempre tem um que não tem internet, e que esse debate está sendo um debate muito grande de como que a gente vai conseguir fazer isso, mas com que a gente vai falar para além disso, né? Agora proibiu a lei, e como que a gente vai fazer realmente uma adaptação com esses estudantes? Qual que vai ser a conversa? Conversaram majoritariamente com os nossos pais. Não fizeram uma tratativa com os estudantes, não colocaram outras sugestões nos intervalos para a gente, para além de um pensamento criativo da gente socializar. Então, a gente acha que a gente precisa avançar um pouco no que é esse diálogo sobre a proibição de celulares. Professora Vera, a gente tem um dado aqui, né, que é do MEC, inclusive, do Ministério da Educação, que em 2024, cerca de 51% das escolas públicas tinham uma conectividade adequada. Um percentual um pouco maior, 58%, tinham ali computadores, enfim, tenham alguma estrutura tecnológica para oferecer para os alunos. Como que é a conectividade aqui em Guarulhos e as escolas aqui na cidade estão preparadas
aí para oferecer recursos tecnológicos para os alunos, computadores, tablets, para uso pedagógico, já que a Júlia falou assim, olha, o importante é que a escola tenha para oferecer, né? A gente não pode necessariamente usar os nossos próprios celulares. Conta para a gente como que está essa questão tecnológica dentro das escolas. Então, essa questão tecnológica, ela se iniciou cada vez mais forte depois da pandemia, mas nós já tínhamos, né? Todas as escolas nossas tinham a sala, né, de informática. Então, era uma sala que todos os alunos iam, né? E usavam o computador, o notebook, etc. e tal. Hoje, nós temos notebooks, tablets, dentro das nossas escolas, todas as nossas. Nós 86 aqui, a da professora Cida da Sul também tem, as 83 escolas dela, todas têm notebook, tablet, para dar todo esse suporte para as escolas. E como eu havia dito, né, que a Secretaria da Educação, a SEDUC, já está providenciando a compra, já está no processo de compra. Nós vamos ter só na nossa diretoria 18 mil notebooks, tablets nas nossas escolas. Isso quer dizer que a maioria vai poder usar. Claro, nós temos em cada escola, aproximadamente, tem escola que tem 200 alunos, tem escola que tem 400, tem escola que tem 600, tem escola que tem mais de 1.000 alunos, mas isso é proporcional também ao uso da tecnologia, onde a gente coloca esses computadores, notebooks e tablets de acordo com o número de alunos. E, nesse sentido, a escola também, ela proporciona um cronograma de uso, né? Ela tem todo um planejamento para usar, para que todos os alunos tenham acesso à tecnologia. Então, até a Júlia falou, eu estive na escola, então eu gostaria, Júlia, de ir com você e apresentar para você, tá? Eu mesma, quando fui no acolhimento com os alunos, eu fui em 5 escolas, porque nós temos 86, e eu tenho 21 supervisores que também foram às escolas. E eles falam, professora, foi super tranquilo, calmo, tá realmente regularizada essa situação dos celulares. Então, quando se fala em uso da tecnologia, eu entendi o que a Júlia falou, são os nossos celulares, né, do aluno, mas nós temos sim, estamos com essa compra, já está sendo vai começar a usar, colocar nas nossas escolas, assim que recebemos, nós vamos colocar em todas as nossas escolas esses notebook, tablets a mais, que está sendo comprado pela SEDUC, sim. E a garantia, porque aqui nós temos que dar garantia e suporte aos nossos estudantes, viu, Júlia? Eu fico até muito feliz, eu percebo que você tem uma fala, assim, sabe conduzir, falar, isso é fruto do trabalho do Estado, né? De seus professores que estão na rede pública do Estado de São Paulo, que eu acredito na educação pública, eu estou dentro, se eu estou aqui é porque eu acredito. E você também. Eu acho lindo um estudante conversar com a gente, né? Ser protagonista. Em todas as minhas reuniões, aluno tem que ser protagonista. É ele que tem. A gente tem que dar voz para vocês falarem. E olha, se tiver alguma coisa, vamos juntas. Estou aqui à disposição. Estamos sempre juntos, porque nós trabalhamos em função do processo de ensino-aprendizagem do estudante. Eu digo assim para todos os professores, diretores de escola, o que eu não quero para o meu filho de ruim, eu não quero nada de ruim para os estudantes, para os filhos desses pais que estão aí. Eu quero o melhor, né? O melhor sempre para o nosso estudante. Então, pensando nisso, a professora já falou aí sobre essa perspectiva de compra de materiais, mas, é claro, a gente tem que ter o material, mas também tem que ter a capacitação. Professor Rodrigo, Rodrigo, né? A gente está aqui entre professor e aluno. Rodrigo, uma coisa que eu queria que você comentasse para a gente, você como especialista em psicologia social, né? O decreto federal, ele traz aí a necessidade de capacitar os professores em educação digital, né? Eu queria que você falasse um pouco da importância, não só da capacitação dos professores, mas também de repente, pensar na capacitação dos alunos. Como o papel da educação digital ele é importante nesse processo aí de você estabelecer um equilíbrio, né,
entre o mundo virtual e o mundo digital, entre o uso pedagógico e também o uso aí por distração, por prazer. Perfeito, acho que esse é o principal desafio, né? A gente, de fato, ter uma educação digital para que a gente possa desenvolver o que a gente chama das competências e habilidades digitais. Inclusive, de novo, eu estou otimista de que essa lei provoca o debate, a gente está debatendo aqui, os estudantes estão debatendo, as famílias fazem os debates, para que a gente possa entender a urgência da educação digital, de qualificar esse uso da tecnologia dentro da escola. Isso é possível. Essa lei que restringiu o acesso do celular pessoal, ela pode ser vista e precisa ser vista junto com o esforço, por exemplo, que as secretarias e o MEC têm feito na educação digital. A gente já tem uma estratégia nacional de educação midiática em vigor já há 2 anos. A gente tem há 2 anos também uma política nacional de educação digital. A Base Nacional Comum Curricular traz a cultura digital. A gente tem uma base específica para discutir pensamento computacional e, inclusive, trazer para dentro da sala de aula como atividade pedagógica para os estudantes, pensar o modelo de negócio das redes sociais, pensar as escolhas do design, como a gente chama, design manipulativo. Por que será que a gente perde o controle quando pega o celular para ver a hora e, de repente, está vendo um monte de coisa, nem lembra mais o que foi fazer ali? O que é que acontece na hora que as empresas escolhem filtrar o que a gente vê num site de vídeo, né? Por que será que tem tanto conteúdo de ódio, de racismo, de violência contra mulheres? Por que tem tanto conteúdo violento na internet para todas as idades? Mas também por que é que tem tanta criança pequena em sites e redes sociais que não são feitas para crianças? Eu queria lembrar, inclusive, que isso tudo é pauta de discussão pedagógica com os estudantes, né? É questionar, inclusive, por que essas empresas não são responsabilizadas? Se eu tiver um restaurante que tem comida e servir uma comida estragada e intoxicar as pessoas, eu vou ser responsável, a vigilância sanitária vai fiscalizar. Então, hoje isso é uma discussão geopolítica, né? Tema do Enem, inclusive, é colocar esse tema em discussão. Qual a relação do bem-estar, da saúde mental e as plataformas de jogos e de redes sociais? Isso tudo é objeto de atividade pedagógica. A gente sabe que no estado de São Paulo tem projetos incríveis na Escola de Formação de Professores. A professora Vera sabe, há décadas a gente está tentando qualificar os professores a fazer melhor uso dessas tecnologias, mas eu queria terminar dizendo que é muito interessante também conectar com a experiência dos estudantes, porque tudo que a gente não precisa agora, nesse momento, é mais disputa entre estudantes e professores, né? E eu acho que a Júlia concorda, eu estive conversando com os colegas da UBS, do Movimento Nacional, ninguém que se beneficia se a gente tiver um clima de disputa, de guerra entre estudantes e professores. A gente, de fato, precisa trabalhar juntos. Isso não significa todo mundo concordar com as mesmas coisas, não. É o espaço do dissenso, é o espaço da participação. Júlia, com toda a sua fala muito importante e potente, como que a gente pensa a tecnologia ajudando a discutir a qualidade da educação pública? Como que a tecnologia pode favorecer a educação gratuita de qualidade? Como que a tecnologia pode favorecer que os adolescentes participem mais da vida democrática? Como que a gente pode ter também esse uso criativo da tecnologia? Isso tudo, eu termino dizendo, depende da educação digital, né? Porque, olha só, a Júlia vai concordar comigo, eu acho, a gente vê os dados. Não é porque as crianças usam internet desde cedo e celular desde cedo, a gente tem as evidências todas. O uso de muitas horas por dia não produz habilidades digitais. Ter habilidades críticas, habilidades criativas, habilidades de discernimento de uma notícia falsa, uma notícia verdadeira. Tudo isso são habilidades que a gente precisa desenvolver na escola. É claro que tem muitas crianças e adolescentes que aprendem sozinhos, mas, na média, o uso é de entretenimento, é o uso passivo na rede social, e a gente precisa reforçar a escola como esse lugar de encantamento, de uso positivo, saudável, seguro e pedagógico da tecnologia. E eu acho, Júlia, que eu entendo esse incômodo da coisa prática da vida, né? É o cartão do ônibus, do metrô, que está no celular. Mas dentro do horário da escola, a gente poder abrir mão dessa armadilha do uso das redes sociais e do aplicativo de mensagem, eu aposto que é positivo, ainda que no ensino médio a gente tem uma postura que seria possível maior flexibilidade, mas a lei está posta, está dada,
vamos tentar fazer dela uma melhoria na qualidade da educação digital e da educação em geral, a partir disso, né? E com mais diálogo, com mais integração, com mais cooperação, colocando na mesa as divergências, mas construindo juntos, professores, gestores, estudantes e famílias também precisam ser convocadas, né? Para a gente junto, é um problema coletivo, gente. Ninguém vai resolver sozinho. E lembrar, por fim, não deixemos de fora a responsabilidade das empresas de tecnologia. A gente está falando das empresas mais poderosas do planeta e é muito ingênuo a gente achar que só nós, educadores, ou só nós, pais, mães, eu tenho um filho de 5 anos, eu sofro isso em casa, achar que só a gente sozinho vai resolver esse problema, não é possível sem as empresas serem responsabilizadas por nos ajudar na educação, nos ajudar em casa, a ter ferramentas mais fáceis, mais protetivas e mais saudáveis para essas crianças que não têm a idade, por exemplo, de 14, 15, para poder estar numa rede social. Então, todo mundo precisa colaborar um pouquinho, inclusive as empresas. A gente está chegando no final do programa. Eu queria passar a palavra para a professora Vera fazer suas considerações finais, mas eu queria embutir uma perguntinha para uma resposta bem rápida, professora. Se já tem planejamento de capacitação dos professores em educação digital, né? Só termina respondendo isso e fazendo já o seu encerramento, as suas observações finais. Muito bem dito pelo nosso psicólogo, Rodrigo. Nós temos a EFAP, que é a Escola de Formação de Professores, onde sai toda a formação, tanto digital quanto presencial também. Nós temos um programa que se chama Programa Multiplica, e está sendo, assim, fantástico na rede. Todos os professores engajados nesse processo de formação continuada. E inclusive, o Rodrigo falou muito bem, essa formação também sai aqui das diretorias regionais, né, em nível local, descentralizados aqui também na nossa regional. Aqui na diretoria e também no CIEBP, que é um centro de tecnologia bem avançado, que fica aqui, né, na nossa região de Guarulhos, onde nós levamos os professores e é o mão na massa, de fato. Como é que vamos trabalhar, né, com o uso dessas tecnologias juntamente com os nossos docentes. E os docentes e os estudantes. E fazendo as minhas considerações, eu quero, assim, agradecer muito esta oportunidade de estar aqui junto com uma jovem, com uma estudante, protagonizando. Eu lembro de uma aluna minha, você estando aqui conversando, hoje ela é minha amiga, ela foi minha aluna, eu fui diretora dela, e hoje ela se tornou uma grande mulher, uma grande profissional. Então, para nós, isso daqui é o essencial, vocês estarem juntos. Rodrigo, fantástico, você deu assim, um show também na sua fala, tanto a Júlia quanto o Rodrigo. Eu quero agradecer essa oportunidade e digo ainda mais na minha consideração final, a tecnologia é importante, mas acima de tudo, aquilo que o Rodrigo falou, juntos nós faremos melhor. Eu preciso do estudante, eu preciso de um psicólogo, eu preciso da sociedade, eu preciso da repórter, eu preciso do contexto juntos, que juntos nós faremos melhor e muito mais. E a escola, ela tem espaços também de interatividade com os nossos alunos, não somente na tecnologia, mas numa sala de leitura, na biblioteca, na sala de informática, na brinquedoteca que nós temos nas nossas escolas. O meu forte abraço a todos que estão presentes aqui e a todos que estão nos ouvindo. Isso aí, obrigada, professora. Júlia, suas considerações finais sobre o que a gente falou por aqui, o que você espera também que seja feito para melhorar a questão da educação digital nas escolas. Olha, a gente acredita que uma das saídas que a gente possa ter é colocar sobre auxiliar os estudantes a mexer com as tecnologias, não só de uma forma passiva, mas na base curricular, para que os nossos professores também contribuam com esse desenvolvimento, para que a juventude consiga utilizar o celular não só para fins de entretenimento ou de uma maneira passiva, mas que a gente consiga dar contribuições com uma ferramenta que todo mundo usa cotidianamente. Mas queria agradecer o espaço, acho que é muito importante a participação dos estudantes,
mas que nesse momento acho que o Rodrigo e a Vera falaram algo muito importante, que é sobre a voz dos estudantes e que a gente deveria estar sempre juntos na luta. Porque os estudantes querem estar na luta, nós estamos nos organizando, nós estamos organizados justamente porque a gente acredita num projeto de futuro, nós acreditamos em um desenvolvimento, e desenvolvimento que não vai ser das crianças que ainda não nasceram, que nós, já no presente, e não só no futuro, precisamos fazer. E que nós, estudantes, nós sonhamos com a escola dos nossos sonhos, né? Uma escola que tenha tecnologia, mas que seja uma tecnologia contemplativa, que nós tenhamos escolas com grandes infraestruturas, com poucos cortes na educação, que infelizmente vimos muito no último período, né? Uma escola que tenha uma pedagogia centralizada num desenvolvimento pessoal, uma escola transformadora, uma escola que acolha a gente, uma escola que possibilite que a gente sonhe, e não com o fechamento da sala de aula, e não com a escola cívico-militar e vários outros projetos que a gente acredita que acabam fazendo com que muitos estudantes evadam. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque nós acreditamos no futuro, é porque nós acreditamos na educação e que a gente acha que a educação só vai ser transformadora quando tivermos profissionais como o Rodrigo, psicólogos dentro das nossas salas de aula, como pedagogas como a Vera, e que a educação precisa ser esse coletivo entre todos, né? É isso aí, eu agradeço todos vocês. O Rodrigo também já tinha feito uma fala de conclusão, né? E eu agradeço aí a contribuição que vocês deram para esse debate que é tão importante e que influencia a vida da gente hoje e nas próximas gerações. Obrigada. Agradeço. E eu agradeço você também, telespectador e internauta, telespectador também que acompanhou o Câmara em Pauta de hoje com a gente, e convido você para assistir as próximas edições do nosso programa. Até lá!